Atualizações sobre busca de técnico do Vasco para 2025. A gente já trouxe informação sobre Luiz Castro e vamos entender como é que está essa procura do gigante da colina. Também vamos falar sobre a preparação para enfrentar a equipe do Cuiabá para encerrar a temporada de maneira digna. E também trazer informações sobre novos nomes que surgem no mercado. O David Ricardo é o último a ser especulado no Vasco. Será que vai rolar alguma coisa? Eu vou trazer o que eu pude saber. Está acontecendo lá no Ceará sobre esse jogador que foi especulado aqui no Gigante da Colina. Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Já te peço para se inscrever no nosso canal, porque todas as informações, o mercado da bola está chegando, a gente gosta muito de apurar algumas informações, então já conto com a sua presença aqui no nosso Comentário Vascaíno. E claro que o Vasco ainda tem uma possibilidade remota, né, de chegar à Libertadores, teria que ter uma sequência de resultados muito importante, né? Bahia perder, Cruzeiro perder, o Vasco ganhar aí, tirando o saldo de gol do Bahia, para poder chegar à pré-Libertadores. Até por isso, a Copa Sul-Americana ainda não anunciou o Vasco de forma oficial como participante no ano que vem para o Campeonato 2025. Campeonato que a gente já está vendo como é que está se desenhando, né? Muitas equipes desconhecidas, de Peru, de Chile, de outros locais aí. Podemos ter até, quem sabe, um Boca Juniors jogando também. Enfim, é um campeonato importante também para você olhar para uma Libertadores em 2026, se você não consegue se classificar para 2025. E aí, o Vasco está buscando um técnico no mercado. Isso é claro, o Vasco quer um técnico no mercado. Mas há uma ideia da diretoria do que esperar nesse técnico. Primeiro, que seja um técnico de boas ideias, ideias ofensivas, técnico que consiga ter uma variação de jogo, que tenha um bom trato com os jogadores. E o nome do Luiz Castro é o nome número 1. Só que é o seguinte, quem assistiu o vídeo que eu trouxe mais cedo, viu que eu falei que o Luiz Castro já disse aí, olha, eu quero trabalhar para junho, só vou aceitar um projeto agora se o projeto me atrair, se for um projeto que eu tenha aí uma estrutura, um projeto grande, isso e aquilo. Falou claro, o projeto do Vasco hoje não é um projeto concreto, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer com o Vasco no meio do ano que vem, quem vai comprar o Vasco, quem não vai comprar, como é que vai ser toda a folha de salarial do Vasco, como o Vasco vai investir. Então hoje eu acho que até esse projeto com o Luiz Castro ficaria um pouco mais difícil. O nome de Pedro Caixinha é um nome também que agrada internamente. É um dos primeiros nomes citados no Vasco. E visto com bons olhos. Gustavo Quinteiros também, que já disse aí que esperava 15 dias, vai terminar o campeonato argentino para poder definir, também é. Outros nomes vêm sendo bastante oferecidos ao Vasco. O nome do Kleber Xavier, que é um técnico que agrada, só que a situação dele ter um pouco menos de experiência, não ser um cara que trabalhou como técnico, estava com o Tite há mais de 20 anos aí, isso pega, porque o Vasco não quer fazer uma escolha, coloque uma pressão para o ano. O Vasco quer ter um técnico que seja um técnico que consiga segurar a onda quando a atuação não for boa, isso e aquilo. E ver com o Kleber Xavier a falta de experiência dele, um pouquinho mais de falta de experiência na beira do campo, como um possível impeditivo para que ele pudesse assumir o Vasco. Inclusive, teve outro nome que foi oferecido ao Vasco, Gustavo Leal, mas aí ele acertou com o Everton, então esse nome não foi só oferecido ao Vasco, mas também a outros clubes brasileiros, mas ele acertou com o Everton, não vem. Então, o Vasco quer um técnico, primeiro, que tenha boas ideias, que conheça o futebol brasileiro, que tenha bons trabalhos, mas que consiga fazer um trabalho consistente, um trabalho tático forte, um time que tem uma variação tática, um time que tem uma forma de jogar. Enfim, é isso que o Vasco quer. E o Pedro Caixinha aparece hoje como uma grande opção, sendo o Luiz Castro número 1, mas como eu falei, toda a situação do Luiz Castro aí, envolvendo
projeto e tudo mais, faz com que ele se distancie um pouquinho. O nome do Pesolano, que muita gente me perguntou, até nas minhas redes sociais, nas outras redes sociais, o Pesolano está praticamente se acertando com o Santos. Renato Gaúcho também é um nome que é visto com bons olhos ali nos bastidores, em alguns intermediários ali sabendo que o Renato Gaúcho pode não ficar no Grêmio, tentam colocar ele no Vasco, mas até o momento não houve nenhuma proposta, nenhuma conversa oficial com o Renato Gaúcho, que também agrada, só para dizer a vocês, ao Cruzeiro. E aí, há informações também sobre mercado da bola. É sempre importante falar sobre isso, mercado da bola. Hoje surgiu o nome de um zagueiro, que para mim é um zagueiro muito promissor, 22 anos, que é esse rapaz aí, David Ricardo. Ao longo da semana, eu recebi uma situação, né? A gente sabe, todo mundo sabe aqui que a gente tem contatos na questão desses scouts e tudo mais, que os clubes estavam de olho, sondando a situação do David Ricardo. Hoje o Tebara Schmidt trouxe que o Vasco busca a contratação do David Ricardo. E aí, por conhecer algumas pessoas, fui perguntar, né, como é que está a situação do David Ricardo. E a questão do David Ricardo é bem clara. É um jogador muito promissor. Como o Tebaro trouxe, o Botafogo esteve muito próximo de contratá-lo na janela de transferência, mas acabou, pelo tempo hábil e tudo mais, não conseguindo contratar o jogador. O jogador está na lista de alguns clubes europeus, por exemplo, Juventus, que está de olho na situação do jogador. Clubes da Arábia também estão de olho na situação do David Ricardo, porque é um zagueiro canhoto, qualificado, que tem muita qualidade. Então, isso tudo faz com que o David Ricardo hoje, ele seja um cara que esteja, né? O cara tem 1,88 m, o cara tem uma média de acerto em duelos aéreos grande. É um jogador que tem um número muito grande. Enquanto ele esteve em campo, o Ceará passou 11 jogos sem sofrer gol. Então, é um cara de qualidade. É um cara que joga pelo lado esquerdo. É uma posição que, querendo ou não, é carente. Então, nesse momento, se o Vasco quiser contratar o David Ricardo, isso foi o que eu ouvi, vai ter que desembolsar dinheiro. E aí eu pergunto uma coisa: o Vasco vai ter não só dinheiro, como um projeto esportivo para poder atrair o David Ricardo para vir para o Vasco? Isso tudo pega para você contratar um jogador desse calibre. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar assim: é jogador de Série B, mas é um menino muito qualificado, 22 anos, zagueiro canhoto. Então, o Vasco tem interesse, sondou o jogador, sondou como é a situação, como é os valores e tudo mais, mas sabe que vai ter que investir. O jogador teve uma proposta no meio do ano de 1 milhão, Botafogo, US$ 1 milhão. O Juventus chegou, não acredito que o Juventus faça menos do que US$ 1 milhão. Então é um jogador que nada mais, nada menos, o Ceará vai querer ganhar com ele aí. O Ceará está querendo ganhar 35 milhões com o Eric Pulga. No mínimo aí, uns 15 milhões o Ceará vai querer para contratar o David Ricardo. Então, é um zagueiro muito qualificado, mas existe uma situação envolvendo um mercado bem amplo para o David Ricardo. Arábia, Europa, Botafogo, entre outros clubes que estão de olho no David Ricardo. Então, a questão do David Ricardo é bem clara. É um jogador que interessa, sim, pela qualidade, pela idade, pela altura, pela forma que ele joga, mas o Vasco teria que ter, primeiro, bala na agulha, e segundo, ganhar a concorrência dos projetos desportivos de outros clubes aí, e bem, quem sabe, buscar o David Ricardo. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Até a próxima e valeu.